se estivermos falando do profissional local, e aí eu começo por ele, porque em geral é ele quem vai se sentir mais impotente nesse papel todo, é perceber que tipo de influência ele pode ter ali na comunidade. Ontem eu estava lendo um livro que disse que naturalmente, pessoalmente, qualquer pessoa da vida, mesmo que não queira, ela vai influenciar. A gente influencia pelo menos 4 pessoas por dia, sem querer. E que isso ao longo da vida vai gerar um número X de pessoas que nós influenciamos sem querer. Então, o papel individual é muito importante, a representatividade, ou seja, eu atuar como um exemplo na minha comunidade. Então, eu sempre falo disso. Se é para lavar a mão, eu vou ser o primeiro a lavar a mão. Se é para não aglomerar, eu vou ser o primeiro a evitar festas, barzinhos, mesmo que permitidos, ou seja, eu preciso ser um exemplo na minha comunidade e começar a pensar que informação simples ele pode gerar para a comunidade, ou seja, se ele consegue fazer uma parceria com a rádio local para uma vez por semana ele trazer alguns dados e reforçar ali a importância do cuidado e de algumas medidas de prevenção, ele já começa a estabelecer uma relação. Quando ouvirem que é o Joãozinho que está falando, eles vão ouvir o Joãozinho, porque sabe que o Joãozinho não tem interesse nenhum naquilo, ele quer trazer um tipo de informação. Para outros níveis, e aí vamos falar de nível de gestão, nós temos um outro desafio, que é começar a pensar nessa preparação. Nós, como país, falhamos muito, nós não temos um plano de comunicação nacional em que diga quem são os atores envolvidos na resposta, quais são as ações e responsabilidades de cada um, quais são as fases da comunicação para cada evento, ou seja, há um longo caminho que a gente precisa começar a construir agora, e que ele não fique só na gaveta, que ele comece a ser praticado. Então, qual é o exercício? Eu começo criando fluxos, para mim eu diria que o primeiro passo é começar criando fluxos da rotina, porque se eu crio um plano, essa estratégia de cima para baixo, a gente vê que não funciona, nós temos vários planos de contingência e etc., maravilhosos que estão na gaveta, não conseguiram ser operacionalizados. Então, minha sugestão é começar por baixo, mesmo para o profissional local. Começa criando fluxo de comunicação, começa pensando numa situação de emergência, numa situação de crise, quem eu devo comunicar e o que eu devo comunicar. A começar a pensar nesses fluxos, a gente vai amadurecendo a discussão e aumentando a complexidade desse discurso, para que a gente consiga chegar no nível de um plano de comunicação, seja a nível municipal, seja a nível estadual, ou seja a nível nacional, que ele seja prático e efetivo. Então, são 2 exercícios, é começar a pensar na comunicação no nosso dia a dia e pequenas ações que a gente pode já pensar em organizar para criar esse fluxo, seja interno, seja externo, de relação com a comunidade.